Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos aqui presentes para darmos início agora à aula do nosso 12º livro. Falo sempre de boca cheia porque dá aquela mesma sensação de uma contagem regressiva, né? 12º, depois 13º, 14º, 15º, 16º. Perceba quão próximo estamos aí da conclusão do nosso curso. Graças a Deus. Louvamos a Deus que tem nos ajudado a chegar até aqui. Temos certeza que nos ajudará até o final. Vamos nos pôr sobre os pés, vamos orar para darmos então início à nossa aula dos profetas maiores, este que é o 12º livro. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, mais uma vez agradecidos pelo privilégio de estarmos na tua casa, reunidos para aprender mais ainda a tua palavra, a partir deste momento estudando os livros proféticos, que a nossa mente, o nosso coração se abra, a nossa compreensão se amplie de uma forma grandiosa, a fim de que possamos reter o conteúdo que temos a aprender ao longo dessas aulas. Abençoe cada aluno aqui presente, aqueles que nos acompanham à distância, dá-nos uma aula proveitosa, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Página de número 3, temos aí o nosso sumário. Eu sei que todos já sabem que quando falamos de profetas maiores, nos referimos a 4 profetas, 5 livros. Nós vamos depois melhor detalhar, mas aí estão. Os profetas são Isaías, Jeremias, e em Jeremias temos o seu livro das Lamentações, e os profetas Ezequiel e Daniel. Daqui a pouquinho nós vamos conceituar profetas maiores. Aliás, vamos dar o conceito de profeta e depois o conceito de profetas maiores, por que leva este nome, por que desse termo. Mas vamos aí à nossa introdução. Só lembrando aqui então, estamos no 12º livro, profetas maiores é o assunto. Esses são os profetas, os livros. E lembrando também uma vez mais que o método de estudo que nós temos utilizado dos profetas maiores prossegue o modelo que temos exercido até aqui, fazendo um estudo do livro, destacando aí as suas partes essenciais, mais importantes, encontradas em cada um dos livros. Vamos lá, começando, portanto, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O profeta do Antigo Testamento era a voz contemporânea de Deus, soando corajosamente, não somente para predizer os futuros eventos, mas para corrigir os pecados e formar uma justa sociedade moral. Por cerca de 700 anos da história de Israel, aproximadamente, desde o tempo de Samuel até o fechamento do Antigo Testamento, os profetas serviram a Deus e suas próprias gerações. Suas vozes, então, foram frequentemente desprestigiadas. Contudo, seu legado de arrebatado compromisso com Deus e seus caminhos estão preservados para nós nas Escrituras Sagradas. Algumas ponderações que eu já quero fazer aqui de início em relação ao profeta, de uma forma geral, ao profeta. O termo profeta é este termo hebraico que aí está, Nabi. Nabi significa um porta-voz, um orador, um profeta. Porta-voz é aquele que fala em nome ou em lugar de outro, aquele que
empresta a sua voz para falar em lugar de outro. E o profeta é a voz de Deus. Ele ouve a mensagem de Deus e empresta a sua voz para falar ao povo aquilo que de Deus recebeu. Então esse é o profeta, é o porta-voz. Primeira coisa que precisamos saber sobre os profetas é que o ministério deles concentra-se tanto no presente como no futuro. Infelizmente, pelo desgaste do termo profeta nos nossos dias, pela maneira às vezes até leviana, diria, a maneira pouco respeitosa que às vezes dão ao termo profeta, ficou desgastado exatamente qual era e qual é a função do profeta. Às vezes até há aqueles que acreditam que o profeta é um mero vidente que prevê eventos futuros, vai orar pela pessoa e vai dizer o que vai acontecer amanhã. Amanhã um carro vermelho vai quase te atropelar e Deus vai te dar um livramento. Aí, meu Deus, que tremendo, que lá era profeta mesmo. Não que o profeta não tenha, claro, se assim Deus desejar fazer, não que o profeta não tenha a capacidade, a possibilidade de prever eventos futuros. Porém, se nós analisarmos cuidadosamente os livros proféticos, todos eles, e nós estamos nos propondo a fazer isso a partir de agora, observaremos que muito pouco do conteúdo escrito pelos profetas tinham a ver com predição de eventos futuros. O profeta mais apontava os erros do presente. O profeta mais denunciava os pecados do presente do que propriamente predizer eventos futuros. Se nós fôssemos fazer uma divisão de conteúdo, estatístico de conteúdo, eu diria que entre 70% e 80% do conteúdo dos profetas era para denunciar pecados presentes, e entre 20% a 30% para predizer eventos futuros. E nós, via de regra, como disse, pelo desgaste do termo, nós chamamos de profeta meramente aquele que prediz algo do futuro, que vai acontecer. E às vezes até minimizamos a qualidade de um profeta quando ele aponta pecados presentes e aí diz assim, mas também ele já sabia, como se o exercício profético girasse em torno de adivinhação. Não tem nada a ver com adivinhação. O profeta é aquele que sabe, porque Deus revela a ele o que é certo, ele vê o que está errado e aponta e denuncia e até anuncia o juízo caso mudanças não ocorram. Então a primeira coisa, estou batendo nessa tecla, profetas, seus ministérios concentram-se tanto ou mormente no presente do que no futuro. Os verdadeiros profetas são como bons médicos, diagnosticam o caso, receitam o tratamento, avisam o paciente do que acontecerá se a prescrição for ignorada. Ou seja, o profeta está vendo o pecado, o erro, a falha, o desvio da vontade de Deus, o abandono daquilo que Deus determinou para o povo. Então o profeta, como um médico, ele está vendo, olha, se continuar assim, você vai acarretar tal prejuízo, tal problema, etc. Agora, se você tomar o remédio chamado arrependimento, então a situação vai mudar, você vai ser restaurado, a sua condição vai ser restabelecida, mas se você permanecer no erro, então o julgamento será inevitável. Assim agem os profetas, agiam e continuam a agir. E a recomendação bíblica é esta: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos voltar aí na página 4. A grande visão dos profetas sobre o fim da história lembra-nos hoje que Deus tem um propósito no aparente acaso dos eventos internacionais que formam o nosso tempo.
através dos registros preservados na Sagrada Escritura, a voz dos profetas, que na verdade era de fato a voz de Deus, é claramente ouvida hoje. Quem eram os profetas? Profetas eram homens e mulheres retirados de diversas camadas da sociedade, a quem foi dada a palavra especial de Deus para anunciar às suas próprias gerações. Diferente dos sacerdotes e reis, seu ofício não era hereditário. Sacerdote, via de regra, ele recebia o direito ao exercício da função sacerdotal, porque o pai era sacerdote, o avô, o bisavô, enfim, ele era de linhagem sacerdotal. Os reis, da mesma maneira, seguiam uma dinastia. O pai era rei, o avô era rei, o bisavô era rei, então ele vem de uma dinastia real, torna-se rei. Profetas não. Nem sempre o filho de profeta será profeta. E nem sempre o profeta o é porque tinha um antecessor, um antepassado, um pai, um avô, alguém que era. Não. Os profetas eram tirados do meio da sociedade, dos lugares mais diversos. Às vezes Deus tirava profetas do meio da realeza, da nobreza. Às vezes Deus tirava profetas do meio do campo, pessoas simples, camponeses. Às vezes Deus escolhia, selecionava profetas em outras camadas da sociedade, até mesmo do meio religioso. Sacerdote, Deus mudava a sua função de sacerdote para profeta. Enfim, não há uma regra quando se trata de profetas. Enquanto muitos foram chamados para ministrar como profetas pela vida, outros serviram pouco tempo, cumpriram uma comissão específica e então voltaram a viver uma vida comum. Cada um, entretanto, foi conduzido pela convicção de que havia sido comissionado por Deus para proclamar uma mensagem que era, de certo modo, a palavra do Senhor. Os profetas são frequentemente divididos entre profetas escritores. Perceba, ainda não estamos falando de profetas maiores e menores. Temos ainda uma outra divisão, chamado profetas escritores, cujas mensagens estão preservadas nos livros do Antigo Testamento, e profetas oradores, cujo ministério é descrito, mas não fizeram nenhuma contribuição direta ao cânon das Escrituras. Como assim? Explicando melhor essa diferença. Um profeta escritor é o profeta que tem livro que lhe leva o nome. Exemplo, Isaías, tem o livro do profeta Isaías. Seu ministério profético foi todo registrado, e ele tem um livro que lhe leva o nome. Então, um profeta escritor, Jeremias, por aí vai, os livros de Ezequiel, Daniel e até os profetas menores. Já os profetas oradores são aqueles que ao longo da história de Israel também se apresentaram como profetas levantados por Deus, mas não têm livros com o seu nome. Exemplo, Elias, Eliseu, Micaías, Hanani, quantos outros profetas, Jaziel, que apareceram ao longo da história e não tem o livro com o seu nome. Então, a importância de um profeta na história não pode, entretanto, ser medida por essa categoria. Não significa que um profeta escritor é mais importante ou teve um ministério mais relevante do que um profeta orador. Não, apenas para aqui termos uma diferenciação. E aí, a título de exemplo, Elias e Eliseu são profetas oradores, como já citei. Contudo, esses dois, com sucesso, resistiram aos vigorosos esforços de Acabe e Jezabel em substituir Jeová por Baal como deidade oficial de Israel. Então, eles eram profetas oradores, mas o seu ofício, seu trabalho foram de vital importância para a manutenção da adoração ao verdadeiro Deus, em uma época em que um plano diabólico orquestrado por Jezabel estava em pleno curso de substituir completamente a adoração a Jeová pela adoração a Baal. Não fossem esses homens destemidos, sabe-se lá o que poderia ter sido da nação.
Nas obras dos profetas escritores, agora vamos falar dos escritores, estes têm as suas obras divididas em duas categorias. Primeira parte são os profetas maiores. Por que é que eles têm esse título? Porque as obras deles são especialmente longas, trazendo grandes contribuições para a formação do cânon. A outra categoria são chamados profetas menores, e a razão também é a mesma, não é? Os trabalhos deles são menores. Os escritos dos profetas maiores, que estudaremos no livro em questão, que estamos aqui, essa disciplina, são os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e, claro, o livro de Lamentações de Jeremias incluído aí. Então, o profeta maior tem esse título, por quê? Por duas razões: pelo conteúdo ou pelo volume de material registrado e pelo tempo do exercício ministerial. Por exemplo, o Jeremias foi profeta por aproximadamente 40 anos. 40 anos profetizando. E o Ageu, 4 meses. Olha a diferença. Jeremias, 40 anos. Ageu, 4 meses. A primeira profecia de Ageu e a última profecia de Ageu tem um intervalo de 4 meses entre uma e outra. Já Jeremias, vários reis sucederam-se no trono. Isaías também, subiu um rei ao trono, morreu, outro entrou, morreu, e veio outro, e ele continuou ali profetizando. Então, por essa razão, o tempo do exercício ministerial e a quantidade de material também registrado faz com que nós denominemos uns de profetas maiores e outros de menores. Nada tem a ver, como estava alguém aí propalando, com estatura física, tá bom? Tem nada a ver não, que um tem 1,90 m, o outro 1,55 m, por aí vai. O estudo dos livros proféticos tem grande valor, pois neles redescobrimos os princípios que Deus requer de seu povo, de todas as idades, em todas as épocas, a fim de sobreviverem espiritualmente. E é neles também que encontramos constantes demonstrações para edificar a nossa fé de que Deus está no comando da história. Portanto, comecemos este tão importante estudo. Sabe de uma coisa? Algo que nós também facilmente percebemos ao estudar o livro dos profetas: a razão de ser do ministério dos profetas é justamente o fato do povo viver em rebeldia em relação à vontade revelada de Deus. Geralmente, quando o povo estava andando de acordo com a vontade de Deus, os profetas tinham pouco trabalho, pouco profetizavam. Havia pouca necessidade por parte de Deus de usar profetas. Quando o povo se afastava da vontade revelada de Deus, quando falo vontade revelada, estou me referindo especialmente aqui ao Pentateuco, como nós chamamos a lei Torá. Está ali revelada a vontade de Deus para o povo dele, Israel. Quando o povo saía fora daquilo ali, Deus levantava profeta. Quando o povo estava andando em conformidade com aquela revelação, pouca necessidade havia de profeta. Então, quando Deus está falando muito, é porque o povo está muito longe daquilo que Deus já falou lá atrás. Agora, quando o povo está andando em conformidade com o que Deus já falou em um tempo remoto, não há tanta necessidade de Deus estar usando constantemente profetas para relembrar. Então, esses profetas aqui, eles só tiveram seus ministérios porque o povo era muito rebelde. Isso fica claro, a gente percebe isso de forma muito clara. Tanto é verdade que nenhum profeta teve vida fácil. O povo não era fácil e o profeta, por essa razão, não tinha vida fácil. Vamos lá, vamos começar então aí pelo primeiro dos profetas maiores, Isaías. Relembrando, nós vamos seguir o modelo que nós utilizamos quando estudamos o Pentateuco, os livros históricos e os poéticos. Eu vou fazer aqui uma apresentação do livro, seu conteúdo, o seu esboço, claro, o seu contexto histórico, a autoria, e aí depois, dentro do esboço do livro, nós vamos pegando as partes mais destacáveis, que de alguma maneira resume aquele grupo de capítulos, para nós fazermos aqui alguma consideração.
E aí então a gente usa os slides. Página 7, Isaías, autor. Primeiro versículo deste livro coloca Isaías, o filho de Amós, como seu autor. O nome Isaías significa, aí está, o Senhor é salvação. Está ali o nome, ó, Yeshayahu, Yeshayahu, de lá para cá, né? Lembrando, Yeshayahu, transliterado daqui para lá, Yeshayahu, que significa, a gente, aqui já o nome Isaías, e o significado, o Senhor é salvação, ou Salvador, mas salvação. A visão e a profecia são reivindicadas 4 vezes por Isaías. Seu nome é mencionado mais 12 vezes no livro. Seu nome também aparece 12 vezes em 2 Reis e 4 vezes em 2 Crônicas. O livro de Isaías é citado diretamente no Novo Testamento 21 vezes, sendo atribuído em cada caso ao profeta Isaías. Alguns eruditos que têm dificuldade com predições proféticas detalhadas de acontecimentos futuros têm negado a Isaías a autoria dos capítulos 40 a 66. Eles denominam essa seção de 2 Isaías. E visto que esses capítulos tratam de acontecimentos que se deram muito tempo após os dias de Isaías, tais como o cativeiro babilônico de Judá, o retorno do exílio e a ascensão de Ciro, governante da Pérsia que ordenou o retorno do exílio, insistem que eles foram escritos mais tarde e atribuídos a Isaías. Então, alguns eruditos, como a gente descreveu aqui, por ter dificuldade em aceitar predições proféticas detalhadas, acredito que Isaías não foi responsável por escrever todo o livro. Por quê? Porque do capítulo 40 ao 66, nós temos profecias futurísticas que são reveladas com detalhes e se cumprem em cada detalhe. E aí, por essa razão, alguns eruditos acham que algum escritor posterior fez o registro e colocou o nome de Isaías. Mas, na verdade, o próprio Deus, claro, revelou a Isaías esses detalhes. Não houve necessidade de alguém que vivesse a realidade contextual futura para poder escrever algo que teria acontecido no passado. Mas Isaías, sim, inspirado pelo Espírito Santo, registrou detalhadamente eventos que, em relação à sua época, estavam por acontecer. Então, é isso que nós vamos explicitar daqui para frente. Veja, entretanto, se a inspiração divina das Escrituras e a possibilidade do sobrenatural são aceitas, então não há dificuldade nenhuma com a unidade da autoria de Isaías. Além de tudo, Isaías e outros profetas de seu tempo profetizaram acontecimentos na vida de Jesus que aconteceram 700 anos depois. Além disso, os críticos deixam de lado o fato de que Isaías teve acesso ao livro de Deuteronômio, o qual predisse tanto um cativeiro quanto um retorno do exílio. Se a menção de Ciro é uma pedra de tropeço, o que dizer de Belém, o local de nascimento de Jesus, identificada pelo nome profetizada por Miqueias, um contemporâneo de Isaías? Por que a gente está argumentando aqui a questão do Ciro? Porque Isaías, ele profetizou que Judá seria levado ao cativeiro e que depois Deus levantaria um homem por nome de Ciro que libertaria Judá do cativeiro. E aí então isso causou um frenesi entre muitos. Poxa, mas como é que foi preciso em detalhar até o nome do rei que seria levantado e que assinaria o decreto autorizando o retorno do povo judeu à sua terra? Mas ao longo da Bíblia nós vemos outros fatos de revelações assim detalhadas. Por que em relação a Isaías isso não seria possível, não é? Claro que o Espírito Santo também usou Isaías dando-lhe tais detalhes. Outros argumentos favorecem a autoria única. Primeiro, palavras-chave e frases-chave estão igualmente distribuídas através de todo o livro de Isaías. Ou seja, algumas palavras que são usadas na primeira parte, que é o capítulo 1 ao 39,
também são usadas na segunda parte do livro, que é do capítulo 40 ao 66. Um outro argumento: referências à paisagem, às cores locais também são uniformes. A beleza de estilo superior na poesia hebraica, nos últimos capítulos de Isaías, pode ser explicada pela mudança de assunto, de julgamento e súplica para consolo e segurança. De qualquer forma, por mais claramente provável que Isaías tenha sido escrito pela mão de um só homem, a luta por essa posição não pretende impugnar a sinceridade de qualquer pessoa que tenha opinião contrária. Pois bem, mas nós somos daqueles que acreditam que Isaías foi o autor do todo, da completude do livro. Época de Isaías. Quando ele escreveu? Durante a segunda metade do século VIII a.C., Judá parecia estar seguindo o exemplo de apostasia deixada pelas 10 tribos do Reino do Norte, que foram capturadas pela Síria em 722. Numa decisão insensata, o rei Acais pediu proteção à Síria, apesar da advertência de Isaías de que em breve Israel cairia nas mãos dos assírios. Ezequias, filho de Acais e homem temente a Deus, instituiu reformas espirituais, mas buscou ajuda no Egito para questões de segurança nacional. O Egito foi derrotado pelos exércitos de Senaqueribe, rei da Assíria, e somente por intervenção divina Judá escapou de um destino semelhante. Durante o reinado de Manassés, as práticas idólatras foram reinstituídas e Isaías advertiu para a inevitabilidade do cativeiro na Babilônia. Também garantiu que o povo seria preservado e que a nação seria restaurada. Então, Isaías profetizou aí aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ali mais ou menos na época em que o reino do norte, Israel, foi levado em cativeiro pelos assírios. Assírios estes que quase derrotaram também o reino do sul, Judá, mas lembram-se, não é? A intervenção divina, a humilhação e a oração de Ezequias, que inclusive buscou a Isaías para orientá-lo no que fazer e ajudá-lo em oração. Então Deus dá a Isaías a revelação de que o povo não seria levado em cativeiro pelos assírios. E aí os irmãos lembram, Deus então envia um anjo que destrói 185 mil homens do exército assírio, e aí Ezequias depois, envaidecido, abre as portas do palácio para os babilônios, e o Isaías vai profetizar o cativeiro dos babilônios, o que aconteceria tempo depois. Então Isaías, ele é dessa época. O tema de Isaías, de todas as escrituras proféticas, o livro de Isaías é a mais formosa e sublime. Em nenhum dos outros livros obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e de seu reino. Por causa da ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações, o livro de Isaías tem sido chamado de o quinto evangelho. Claro, apenas aqui para enfatizar que Isaías fala tanto de Jesus quanto falam Mateus, Marcos, Lucas e João. Isaías dá tantos detalhes da vida, ministério e até morte de Jesus quanto dão os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João. Por essa razão, ele é chamado de o quinto evangelho, ou também chamado, Isaías, o autor, é chamado de o evangelista do Antigo Testamento. As duas divisões principais do livro ajudar-nos-ão a encontrar o seu tema. A chave da primeira divisão, e aí eu chamo bastante a sua atenção, porque o livro de Isaías, já falei aqui 2 vezes ou mais, ele está dividido em 2 grandes seções. A primeira vai do capítulo 1 ao 39 e tem como tema central esta palavra aí, denúncia. O que nós vamos perceber nos 39 primeiros capítulos de Isaías são mensagens condenatórias, são mensagens de exposição do pecado nacional e, consequentemente, de uma
uma mensagem de juízo divino sobre a nação, caso não se arrependesse. Então a primeira sessão tem como título denúncia, condenação. Ao ler esta sessão, sentimos os estrondos da ira divina contra a apóstata Israel e contra as nações idólatras que o rodeiam. Nestes capítulos são profetizados o cativeiro de Babilônia, as tribulações, o julgamento nos últimos dias. A chave da segunda sessão, capítulo 40 ao 66, é consolação. Então, uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, uma mensagem de recomeço. Esta sessão contém profecias de regresso de Judá do cativeiro babilônico, de sua restauração e reunião na Palestina nos últimos dias. Baseando-nos nessas duas divisões, podemos resumir o tema de Isaías da seguinte maneira: a ira de Deus, resultando na condenação e tribulação de Israel. E a segunda sessão, a graça de Deus, resultando na sua salvação e exaltação. Então, aí está. O tema do livro se divide em duas partes, porque o livro se divide: condenação e restauração, ou denúncia e consolação. Assim é dividido Isaías. O conteúdo, como já vimos, o livro de Isaías se divide em duas sessões. Deixa eu falar mais aqui sobre esse detalhe. Você observou que Isaías, ele possui quantos capítulos? 66. E a Bíblia, por sua vez, contém 66 livros. Isaías também é chamado de mini-bíblia. Por quê? Porque tal qual a Bíblia possui 66 livros, Isaías possui 66 capítulos. Os 39 primeiros livros da Bíblia estão na grande seção chamada Antigo Testamento, cuja mensagem central é uma mensagem de juízo, condenação pelos pecados praticados pela nação de Israel. E os 39 capítulos de Isaías também trazem uma mensagem de denúncia e de condenação nacional. Já do capítulo 40 ao 66, ou seja, os 27 últimos capítulos de Isaías, tal qual os 27 livros que compõem o Novo Testamento, trazem uma mensagem de restauração, de consolação, de graça. Por isso Isaías, ele é chamado também de uma mini Bíblia. Tem essa comparação muito evidente, muito notória, facilmente percebida. E nós vamos ver isso daí também ao longo do nosso estudo. Deixa eu falar um pouco mais sobre a pessoa de Isaías. Ele foi chamado para o ministério, lembram-se, né? No ano da morte do rei Uzias. Então, quando Isaías é chamado, quando ele vê o Senhor, então ele ouve o conclamar de Deus: quem enviarei, quem há de ir, quem vai falar em nosso nome, quem será o nosso profeta, o nosso porta-voz? Isaías então se apresenta: eis-me aqui. Era o ano da morte do rei Uzias. Então Isaías profetizou um pouquinho durante a época do rei Uzias. Isso aconteceu em aproximadamente 739 a.C. O ministério de Isaías vai até os reinados passa pelo de Uzias, e aí então se estende pelo filho de Uzias, Jotão, depois o filho de Jotão, Acais, depois o filho de Acais, Ezequias, e depois ainda o filho de Ezequias, Manassés. Isaías morre então na época do reinado de Manassés, em aproximadamente 686 a.C. Então olha aí, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés, 5 reis, e o Isaías está ali firme como um profeta. Diz a tradição que Manassés, que foi o sucessor do rei Ezequias, matou Isaías,
ordenando que o profeta fosse cerrado pelo meio. Informação que não se encontra nas Escrituras. Por isso nós destacamos ali, diz a tradição. Se você olhar na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus, capítulo 11, tem a parte lá que vai falar de alguns que escaparam do fio da espada, do fogo, dos leões, e fala de homens que foram cerrados pelo meio. Segundo a tradição, a referência ali é a Isaías. E os detalhes da sua morte é que Isaías foi colocado dentro de um tronco que foi removido todo o seu miolo. Então o tronco de uma árvore oca, colocaram Isaías dentro daquele tronco de árvore oca e depois então cerraram a árvore e consequentemente o profeta também foi cerrado pelo meio. Se você perceber, a gente vai ver isso, claro, mais para frente com detalhe, mas só para a gente pensar sobre, quando Manassés, o filho de Ezequias, quando Manassés assume o trono como rei, ele tinha 12 anos de idade, 12 anos de idade, quando ele vai assumir o trono de Judá como rei. Vocês lembram da ocasião em que Ezequias estava doente e Deus manda Isaías e até Ezequias e dizer que ele deveria colocar a casa em ordem, porque segundo a palavra de Deus ele morreria e não viveria? Vocês lembram o que foi que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede, chorou, orou, e aí o profeta estava lá no pátio, já tinha falado, ó, coloca a casa em ordem, você vai morrer, tá? Não tem mais nada que dizer para você, estou indo embora, agora daqui é contigo. O profeta saiu e está lá o rei orando, chorando, pedindo misericórdia. Quando o profeta está lá no pátio, aí Deus fala, volta lá e diz a Ezequias que eu estou lhe dando quanto tempo? 15 anos. Então 3 anos depois dessa profecia nasceu Manassés, dessa segunda profecia de mais 15 anos. E o Manassés foi que matou o Isaías cerrado pelo meio. Parou para pensar nisso aí? Se o Ezequias tivesse morrido lá, Manassés não tinha nascido. Mas isso aqui é conjectura, né? O se. Eu não sei, se. Estou apresentando fatos. O Manassés tinha 12, quando assumiu o trono. E foi ele que mandou matar o Isaías. E lá, Isaías tinha profetizado a morte de Ezequias, mas Deus deu mais 15 anos, e foi justamente nesse interim que nasceu o Manassés, justamente o que, segundo a tradição, matou de forma truculenta, violenta, algoz, o profeta Isaías. Bom, vamos ao conteúdo então. A primeira sessão está aí, ó, sessão condenatória, contendo na maior parte repreensões pelos pecados de Israel, Judá, tá? Os dois, mas principalmente Judá. Dentro desta sessão há uma subseção dos capítulos 36 a 39, que é justamente o que gira em torno do Ezequias, onde há um hiato histórico contendo o relato da invasão da Síria, a libertação misericordiosa de Jerusalém por Deus e a cura de Ezequias. E aí a segunda sessão é a consolatória, que vai do capítulo 40 ao 66, contendo palavras de consolo a toda a nação, do castigo e promessas de restauração e bênção. Como base de nosso estudo, nós vamos usar o seguinte esboço. Veja bem, letra A, do capítulo 1 ao 12, profecias referentes a Judá e Jerusalém. Judá, o país, Jerusalém, a cidade, a capital. Então, os 12 primeiros capítulos são mensagens ali para o povo de Deus. Do capítulo 13 ao 23, nós temos profecias de juízo sobre diversas nações, filisteus, egípcios, etíopes, assírios, babilônios, por aí vai. Deus pega o profeta e, igual uma metralhadora, e manda juízo para todas as nações em redor. Nós vamos ver quando chegarmos lá. Depois, dos capítulos 24 a 27,
temos ainda uma sessão de profecias de juízos mundiais, terminando na redenção de Israel. Capítulo 28 a 35, profecias de juízo e misericórdia. E aí, a invasão e libertação de Judá, como nós já falamos, aquela parte pertinente a Ezequias, capítulos 36 a 39. E então seguimos para a segunda sessão do livro, libertação do cativeiro por Ciro, capítulos 40 a 48, redenção pelo sofrimento e sacrifício, capítulos 49 a 57, e a parte do livro que lida muito com a escatologia, o milênio, principalmente a glória futura do povo de Deus, né, lá no milênio. Então, do capítulo 58 ao 66. Vamos lá, primeira parte, então, sessão condenatória. Letra A, profecias referentes a Judá e Jerusalém. Aqui dentro, fiz um pequeno resumo, nós vamos ler esse resumo e depois eu apresento aqui um texto extraído dentro desse contexto de 12 capítulos para nós meditarmos. Bom, Isaías começa a sua profecia com uma vigorosa denúncia dos pecados de Judá e Jerusalém. O primeiro capítulo contém os temas principais do livro inteiro. Descreve a completa apostasia de Israel, uma apostasia tão grande que, se não fosse o fato de Jeová, em sua graça, ter conservado um remanescente, a nação teria sido exterminada, da mesma forma como foram Sodoma e Gomorra. Israel apóstata tem ainda a forma de piedade, mas é simplesmente uma formalidade vã que aborrece a Jeová. Logo segue uma promessa de perdão e de restauração, porém essa restauração através do juízo. Os capítulos 2 a 4 contêm 3 descrições de Sião. Primeiro, sua exaltação nos últimos dias, depois de ser introduzido o reino milenial. Depois nós temos sua condição atual, né, na época de Isaías, claro, de impiedade, orgulho e idolatria. E em terceiro lugar, sua purificação, mais uma vez, pelo fogo do juízo nos últimos dias. Aqui apontando para a grande tribulação. Isaías continua sua sessão de denúncia dos pecados de Judá e Israel. Capítulo 5, segue-se aí um breve resumo do capítulo. A parábola da vinha, ele mostra, né, aquela vinha que Deus preparou, a terra, cultivou, colocou a vinha com sementes selecionadas, esperava que desse bons frutos, mas para surpresa, a vinha só deu frutos ruins, se degenerou. Então nós temos aí a parábola da vinha, e ela vai mostrar o castigo de Israel pela falha em não cumprir as responsabilidades que as bênçãos e privilégios peculiares de Deus lhes tinham imposto. Depois nós temos uma sequência de 6 ais pronunciados contra a nação, contra os ricos avarentos, contra os amantes do prazer, contra os céticos, contra os pregadores de doutrina falsa, contra os presunçosos e contra os juízes injustos. Finalmente, nós temos o juízo contra a nação, sendo profetizado na forma de uma invasão estrangeira. Aí temos o famoso capítulo da chamada de Isaías, o capítulo 6, onde ele revela a sua visão. Primeira parte que nós temos aí, a visão, a glória de Deus. Depois, o efeito da visão, a consciência do profeta acerca de seu estado pecaminoso. Sequência, a purificação e a chamada. E logo depois nós temos a sua mensagem. E qual é a mensagem? É uma mensagem onde ele apresenta a cegueira judicial de Israel por causa da sua rejeição voluntária da luz. Podemos comparar aí com vários textos do Novo Testamento. E o brado do profeta, até quando? A saber, até quando duraria a cegueira de Israel? O sentido geral da resposta nos versículos 12 e 13 é que esta condição durará
até o grande cativeiro e exílio e o regresso de um remanescente fiel. Os capítulos 7 até o 9, versículo 7, contém uma admoestação dirigida ao rei de Judá contra a formação de uma aliança contra o rei da Assíria. Os reis de Israel, as 10 tribos, e da Síria, tinham se unido para invadir Judá e estavam fazendo planos para colocar um rei estrangeiro no trono de Davi. Acais, que era o rei de Judá na época, temendo pela segurança de Judá e desejando a continuação do trono de Davi, estava preparando uma aliança com o rei da Assíria. Neste ponto, Isaías foi enviado a Acais para assegurar-lhe e exortá-lo de que confiasse em Jeová, em vez de confiar no rei da Assíria, porque seriam frustrados os planos de seus inimigos. Acais teme que a descendência de Davi cesse se os seus inimigos tivessem êxito em capturar Jerusalém. Portanto, Jeová mesmo lhe dá um sinal de que a casa de Davi perdurará para sempre. Este sinal é o nascimento de um menino por uma virgem, um menino que será a luz para os israelitas que andavam nas trevas e que reinará na casa de Davi para sempre. Sabemos quem é esse menino, foi profetizado, é justamente o Senhor Jesus. Vamos fazer aqui a nossa primeira consideração. Nesse grupo de capítulos, do 1 ao 12, que trazem as profecias referentes a Judá e Jerusalém, eu separei aqui para a nossa reflexão capítulo 1, está aqui os versículos 1 a 6. Sempre bom começar do começo, né? A gente acaba entendendo de que maneira o profeta começa suas profecias. Isso mostra muito o caminho que Deus vai fazê-lo trilhar. E Isaías começa assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Aí ele diz: nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Lembrando que o que veio depois de Ezequias, o Manassés, foi o que o assassinou, segundo a tradição. Então ele fala aqui dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E aí então, após essa breve apresentação, dizendo quem ele é, sua origem, filho de quem, sobre o que Deus está lhe mostrando, ou sobre quem, Judá e Jerusalém, e em que época, e ele diz então as épocas de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E agora então vem a mensagem: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. 2 pontos. Agora é Deus que vai falar. O profeta apenas, primeiro fala o profeta: ei, céus, terra, para tudo. Agora Deus vai falar. Chamou a atenção: assim diz o Senhor. Agora palavras de Deus: criei filhos e exalcei-os, honrei, exaltei, coloquei em posição de destaque, mas eles prevaricaram contra mim. O que é prevaricar? Prevaricar é quando você sabe o que tem que fazer e não faz o que tem que fazer. É quando você tem uma obrigação e não cumpre a sua obrigação. Isto é prevaricação. E aí Deus está dizendo: eu criei filhos, eu os honrei, eu os exaltei, eu os dignifiquei, e eles prevaricaram contra mim. Coloquei aqui em letra maiúscula para chamar bem a sua atenção. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis?
toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Vamos fazer uma breve análise aqui do significado dessas expressões fortíssimas, que abrem os trabalhos, né? Abrem os trabalhos ministeriais de Isaías. É o famoso já chegou com o pé na porta, né? Já chegou com voadora. Esse aqui chegou com os 2 pés no peito mesmo, e Deus não tinha tempo a perder. Esse capítulo descreve a cena em um tribunal. É como se Deus tivesse convocado o povo, e agora ele vai apresentar as acusações. As demandas vão ser colocadas no tribunal para que alguém ouça as partes e faça o julgamento. Então, tenta imaginar um tribunal, e Deus então tem uma causa, levou Israel na justiça, vou processar Israel, colocou na justiça, está lá no tribunal. Por que razão trouxe Israel ao tribunal? Aí Deus então vai começar a declarar, apresenta o seu caso e declara a nação culpada, mas ainda assim ofereceu aos acusados a oportunidade de se arrependerem e de serem perdoados. As acusações Deus vai fazer: olha, eles não eram ninguém, eles não eram nada, eu os criei, eu os exaltei, eu os honrei, fizemos uma aliança, eu cumpri a minha parte do acordo, eles não cumpriram, eu fui fiel, eles não foram. Então Deus está apresentando filhos rebeldes, menos dedicados ao Senhor do que animais aos seus donos. Essa comparação. Olha, o boi conhece o dono, o jumento conhece a sua manjedoura. Agora o meu povo, é Deus dizendo, é pior do que o boi, é pior do que o jumento. O boi ainda conhece o seu dono, o jumento sabe o seu lugar. O meu povo não respeita nada. Mas é Deus que está falando. É duro, pesado demais. Agora quem está falando pode falar, não é? É Deus. O termo prevaricaro transmite a ideia de uma quebra de contrato. No Monte Sinai, Israel havia firmado uma aliança solene com Jeová, mas quebraram esse contrato por sua incredulidade e idolatria. Não deram o devido valor àquilo que Deus havia feito por eles. Tampouco as suas bênçãos. Haviam abandonado o Senhor, regredido, se tornado corruptos, e assim eram culpados e mereciam o juízo. Então Deus usa palavras fortes aqui, né? Na sequência ele usa até a questão do diagnóstico do corpo, né? Analisando o seu povo como se fosse um corpo humano. E aí ele vai falar mais, olha aqui, do ponto de vista humano a nação estava prosperando, mas do ponto de vista divino o povo parecia mais uma vítima infeliz, espancada da cabeça aos pés e deixada para morrer. As feridas haviam infeccionado, o corpo todo estava doente, mas ninguém tomava providência alguma para ajudar. Deus diz assim, o termo é esse, eu vou até voltar aqui para nós observarmos bem. Aqui está, ó. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não espremidas e nem ligadas, e nem nenhuma delas amolecida com óleo. Quando fala que não foi espremida, não foi ligada e nem amolecida com óleo, ele está dizendo que a ferida está ali e ninguém tratou, ninguém cuidou. Você tem uma chaga, uma infecção, pensa aí, alguém teve um corte, se machucou, se feriu, um corte, e de repente não se preocupou em limpar, em lavar, em passar aquele famoso sabão de coco, mertiolate, não esses de hoje. Esse de hoje aí não arde nada. Os mertiolates de hoje parece que você está chupando bala. Falando daquela época que você olhava para o vidro, só de olhar o vidro dele quando sua mãe abria, aquele lá que era o bom mesmo, mertiolate.
Ah, não, mas não, tem que limpar. Ah, não, não vai ficar. Você sabe o que acontece quando tinha uma ferida, um corte profundo, cheio de areia, cheio de terra, cheio de sujeira, suor, lama, não sei o que. Aí você, não, passa só como é que chama aquela atadura em volta? Um só. O que vai acontecer com aquilo ali depois de se arrancar a atadura? Está infeccionado, cheio de pus, a ferida abriu mais, fica assim para fora. Por quê? Porque ninguém foi lá e mexeu na ferida, ninguém foi lá e esfregou a ferida, ninguém limpou a ferida, tirou lá a areia, a terra, e etc, etc. Então Deus está falando, meu povo, a ferida está ali, exposta, e ninguém faz nada, ninguém trata, ninguém espreme, ninguém passa um óleo para amolecer e poder então tirar a sujeira. Não, meu povo está assim, do pé à cabeça, cheio de feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas e nem ligadas. Então, é esse aqui, ó. Do ponto de vista, parecia uma vítima espancada dos pés à cabeça e deixada para morrer. As feridas haviam infeccionado, o corpo todo estava doente, mas ninguém tomava providência alguma para ajudar. Os falsos profetas, os sacerdotes hipócritas daqueles dias, teriam discordado da biópsia feita por Isaías no corpo nacional, mas o profeta sabia que seu diagnóstico estava certo. Apesar do otimismo dos líderes de Judá, o povo estava moral e espiritualmente doente, e o julgamento era o quê? Inevitável. Sabe por quê? Os falsos profetas da época, os sacerdotes, não concordavam com a denúncia de Isaías, porque do ponto de vista financeiro, o povo estava prosperando, as coisas estavam dando certo, a colheita estava boa, as casas estavam confortáveis. Então, por associação, eles diziam, ora, Deus está nos abençoando, então está tudo bem. Deus está nos abençoando, então está tudo bem. Então vamos fazer essa análise mesmo, pegar esse paralelo. Pensa no que era a igreja primitiva, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de status social, do ponto de vista de respeito e respaldo na comunidade política. O que era a igreja primitiva? Perseguida, humilhada, pobre, em alguns casos miserável, sem ter nada. E a igreja atual? Templos suntuosos, existem no Brasil templos aí com suas capacidades para 10, 20, 30 mil pessoas, confortável, acolchoada, ar-condicionado, e elevador, estacionamento para não sei quantos. A igreja não pode ter isso. Não estou falando que a igreja não pode. O que eu estou fazendo comparação aqui é o seguinte: nem sempre a condição financeira retrata a condição espiritual. Não é porque está financeiramente bem que significa que também está espiritualmente bem. A igreja primitiva não estava financeiramente bem, mas estava espiritualmente bem. A igreja atual, em sua maioria, não generalizo, mas a realidade é que em sua maioria não anda bem espiritualmente, mas a condição financeira, política e social da igreja atual é boa, tem prestígio. Os políticos vivem indo atrás do povo lá para fazer conchavos, acertos, porque sabe que é uma camada muito grande da sociedade que pode definir uma eleição, precisa dos evangélicos, tem então uma posição elevada no cenário político. Mas e a questão espiritual? Então nem sempre uma coisa é resultado da outra, nem sempre as bênçãos, entre aspas, porque se não vem de Deus não podemos sequer chamar de bênção, nem sempre a tranquilidade ou a prosperidade financeira é sinônimo de bem-estar espiritual. A nação dos dias de Isaías financeiramente estava bem, moral e espiritualmente estava doente. E somente um profeta para conseguir ver além daquilo que é aparente, irmãos. Muitos de nós nos enganamos com o que é aparente. Muitos de nós. E aí,
Isso não é, não estou dizendo assim, quem se ilude com o que é aparente é porque está morto espiritual, está caído, está acabado espiritualmente. Nem sempre. Faltou isso daqui para o Samuel ungir o Eliabe, rei de Israel. Faltou isso aqui, quando o camarada entrou na sala, Samuel já pegou o vidro e já bradou: certamente está diante de mim ungido do Senhor. Não foi isso que ele disse? Já estava indo para lá com o vidro, quando deu: calma aí, rapaz, você está muito ansioso. Eu não vejo como o homem vê, você vê a aparência, eu vejo o coração. O rejeitei. Eita, ele lá bradou: certamente esse é ungido do Senhor. E o Senhor falando: meu ungido? Esse eu já rejeitei, rapaz, você está por fora. Estou falando do profeta Samuel. Então, no momento de desligamento espiritual, a gente pode confundir aparência com essência. No momento de desligamento espiritual, a gente pode ungir a pessoa errada, separar a pessoa errada, avaliar equivocadamente a situação. Aqui havia esse erro nacional. Vamos à segunda parte. Aliás, vamos ao intervalo, depois eu volto na segunda parte. Nem que seja aí para beber uma água, ir no banheiro. Não sei se tem alguma coisa a mais nos aguardando nesse intervalo, não. Mas para a gente hidratar aí a garganta e voltar já já. Vamos aí rapidinho no intervalo. Amém. Retornando então para a segunda parte da nossa aula. Vamos aí à letra B, que compõe os capítulos 13 ao 23, e dentro desta subseção nós temos profecias de juízo sobre as nações. Esta seção ela é interessante, vocês vão observar que Deus começa a dar ao profeta mensagens punitivas, de juízo a várias nações. E vamos lá, vocês vão perceber aqui pela sequência o que eu quero dizer. Os acontecimentos profetizados referentes às nações cumpriram-se nos capítulos 13 a 23, algumas gerações após a sua predição. Embora estas profecias tenham encontrado cumprimento quase completo no regresso de Israel do cativeiro, deve-se recordar que muitas delas terão um cumprimento futuro nos últimos dias. O fim da visão profética era o milênio, época que traria a restauração final e a subsequente exaltação de Israel. A consolar e exortar a nação, os profetas geralmente se referiam a esse distante acontecimento, porque a parte disso não podiam prometer uma bênção permanente para a nação. Tendo em mente a restauração final de Israel, o profeta, pela inspiração do Espírito, predizia o futuro à luz do presente, a saber, fazia dos acontecimentos atuais iminentes um símbolo dos acontecimentos futuros e remotos. Por exemplo, ao profetizar uma tribulação iminente e sua restauração, geralmente viu para além destes acontecimentos no futuro e predisse a tribulação final de Israel e a restauração final nos últimos dias. O princípio que acabamos de mencionar é conhecido como a lei da dupla referência ou da referência dupla e encontra-se frequentemente em todas as profecias. As nações mencionadas nesta seção são as seguintes. Antes de falar, apenas destacar aqui, algumas vezes acontece, quando estamos estudando profecias, esta chamada lei da dupla referência ou referência dupla, quando o profeta está anunciando um evento que ocorrerá em um futuro próximo, mas esta profecia também se refere a um futuro distante, portanto, dupla referência, uma mensagem, mas fazendo alusão a dois tempos. E aí o exemplo, o profeta profetizou uma tribulação grande para a nação, que era o cativeiro, e o retorno. E essa mensagem também apontava para a grande tribulação e a restauração final, que é o milênio. Então, uma profecia, duas referências. E aí nós temos então a sequência dos juízos direcionados às nações.
Começando aí pela Babilônia. O profeta vai começar o capítulo 13 profetizando a destruição do Império Babilônico pelos medos e persas. Depois, ele vai profetizar sobre os filisteus, a Filístia. Adverte aos filisteus que não se regozijem com a invasão de Israel pelos assírios, sendo que eles terão a mesma sorte. E aí, capítulos 15 e 16, a espada agora vira em direção aos moabitas. Moabe, a destruição de Moabe pelos assírios é profetizada para 3 anos a partir do tempo da profecia. Capítulo 17, a profecia agora vai para Damasco, capital da Síria. Ao dirigir a Síria uma demonstração de juízo vindouro, o profeta menciona também seu aliado, Efraim, as 10 tribos do norte. Para Israel brilha uma esperança de restauração. Agora a espada de Jeová vai virar lá para a Etiópia. Este capítulo descreve a Etiópia como passando dias de grande exaltação, enviando embaixadores em todas as direções e buscando ajuda contra o esperado invasor assírio. Isaías aconselha esses embaixadores a que voltem e esperem quietamente e vejam como Jeová há de frustrar a tentativa assíria de conquistar Judá. E agora, capítulos 19 e 20, juízos sobre o Egito. Aqui estão profetizados os juízos de Jeová sobre o Egito: guerra civil, jugo de um opressor, decadência nacional. Sétimo, profecias contra o deserto do mar, que é um termo também aplicado à própria Babilônia. Então nós temos aí uma outra profecia da subjugação da Babilônia pelos medos e persas. Capítulo 21, 2 versículos apontando o juízo sobre Dumá, que é um outro nome para os edomitas. Edom, irmão de Jacó, Esaú. Edom vê-se em grande ansiedade investigando o futuro. A resposta causa decepção, mas mostra simpatia. O que eu estava falando antes? O profeta começa a usar a espada de Jeová e começa, como eu falei aqui, uma metralhadora giratória, e atira para a Babilônia, atira para o Egito, atira para a Etiópia, atira para Moabe, atira para os filisteus. E aí a gente fica imaginando o povo de Deus vendo o profeta profetizar juízo para os moabitas. Aleluia! Deus vai pegar os babilônios, glória a Deus! Deus vai destruir o Egito, rajada de língua estranha, Aí de repente o profeta vai e vira agora a espada para dentro, em direção a Judá. Aí não, agora não é de Deus não. Deus estava usando o profeta até enquanto estava falando de Edom, de não sei o que, agora o profeta entrou na carne, falou de juízo para o povo. É mais ou menos assim, O capítulo 22, está aí a 9ª profecia, Vale da Visão, é um termo que era usado para Jerusalém. O profeta interrompe as suas denúncias das nações pagãs para proferir uma admoestação contra os habitantes de Jerusalém, que se entregavam ao luxo e ao prazer, enquanto os inimigos estavam à sua porta. O inimigo batendo a porta e eles tranquilos, relaxados, se deleitando na luxúria, no prazer. E aí finalmente uma profecia mais uma vez contra uma nação estrangeira, contra Tiro. Isaías predisse que Tiro seria devastada, sua fama comercial humilhada, suas colônias tornadas independentes e a própria cidade esquecida por 70 anos. Mas havia também para Tiro uma promessa de restauração. Bom, de todos esses juízos proferidos, claro que para nós o que mais interessa é a profecia de Deus para o seu povo, que aliás comete o pior pecado, porque uma coisa é uma nação ímpia pecar, outra coisa é o povo de Deus pecar. Uma coisa é quem não conhece a Deus fazer aquilo que é contra a lei de Deus. Ele não conhece a Deus, a lei de Deus. Outra coisa é quem conhece e anda errado. Então o juízo para o Vale da Visão.
Peso do vale da visão. Outro detalhe, essa expressão aparece várias vezes, principalmente em Bíblias, em versões mais antigas, aparece a expressão peso, peso, que significa sentença, sentença pesada. Quando fala peso da visão, significa que vem uma sentença pesada, um julgamento, um juízo. Peso do vale da visão. Que tens agora, para que assim totalmente subisses aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos a espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor, Jeová dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Capítulo 22, versículos 1 a 5. O povo de Judá estava se comportando como seus vizinhos pagãos, de modo que não foi por acaso que Isaías os incluiu na lista das nações que seriam julgadas por Deus. Cometiam os mesmos pecados, as mesmas falhas. Era povo de Deus, mas o comportamento era de ímpio. Era povo eleito, escolhido, mas o comportamento era de nação pagã. E aí Deus, claro, não vai tapar os olhos para essa realidade, vai mandar juízo também. Em sua misericórdia, o Senhor livraria Jerusalém do exército assírio, como nós vimos, porém não livraria dos babilônios. É como se Deus apenas desse mais uma oportunidade. O julgamento não vai vir agora, então vocês têm mais um tempo de se arrepender. Não se arrependeram, então o julgamento veio depois pelos babilônios. Isaías aponta alguns pecados em particular que levariam ao declínio de Judá e consequentemente ao cativeiro na Babilônia. No tempo de Isaías, Jerusalém era uma cidade de festa, onde o povo realizava todo tipo de celebração. A filosofia popular era: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, uma cidade desregrada, uma cidade que vivia tranquilidade, uma cidade que só pensava em gozar a vida, aproveitar os prazeres, e não pensava nas consequências, não pensava que teria que prestar conta de todos os seus atos iníquos, pecadores. A nação estava vivendo de forma desregrada, e Deus então vai mandar o profeta. O profeta não participava dessas festas, pois via de regra, chegando o dia em que a morte e a destruição reinariam na cidade de Davi. Ele já sabia disso, ele estava vendo isso. As pessoas subiram aos telhados das casas, mas o profeta desceu até um dos 3 vales das cercanias de Jerusalém, e ali Deus lhe deu uma visão. Todo mundo subindo no terraço, festa na laje, e o profeta desceu lá no vale, e lá no vale Deus falou com ele. E aqui é importante, visões e vales geralmente andam juntos. Às vezes Deus não costuma falar em festas, mas nos vales, quando a pessoa desce, humilhação, vale, Deus costuma falar nos vales. O profeta viu pessoas morrendo, não por ferimentos de guerra, mas de fome e de enfermidades. Viu os governantes de seu país fugindo de medo com a chegada do exército inimigo. O povo faria todo o possível para se preparar para um longo cerco. Juntaria armas, fortificaria muralhas, cuidaria do sistema de suprimento de águas, construiria um reservatório entre os muros. O povo fez tudo isso, exceto confiar no Senhor. Eles acharam que poderiam resolver o problema da guerra pelos seus próprios esforços. Em vez de banquetear,
deveriam estar jejuando, pranteando, vestindo pano de saco, raspando os cabelos em sinal de angústia. Deus havia enviado vários profetas para avisá-los, mas o povo não lhes deu ouvidos. Lembra da nossa leitura de ontem? Quem segue ainda na leitura bíblica anual, que nós seguimos. Hoje nós lemos os 5 primeiros livros de Esdras. Ontem nós lemos os últimos capítulos das Crônicas. E aí no último capítulo das Crônicas, em um dos últimos versículos ali no final, foi até a base do comentário que compartilhei no nosso grupo de leitura bíblica anual, os versículos 15 e 16, olhe de novo para eles. Fala justamente desse tempo, proximidade do cativeiro, o cativeiro babilônico. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Esse madrugando significa se antecipando. Deus enviou os profetas madrugando. Antes da luz do dia nascer, Deus já enviava o profeta. Isso é uma antecipação. Isso é um agir preventivo. E Deus enviou o mensageiro madrugando, enviando-lo. Por que Deus está enviando o profeta? Deus envia profeta quando se compadece do povo, para alertar o povo, para denunciar o pecado e conclamar arrependimento. Porém, versículo 16, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. O profeta é o remédio, Deus foi dando, e o povo foi rejeitando. Então não tem mais remédio a não ser o cativeiro, o juízo. É isso aqui, o povo não confiou em Deus, não se voltou para Deus, não se humilhou, não se arrependeu. Deus havia enviado vários profetas para avisá-los, mas o povo não deu ouvidos. Era tarde demais, seus pecados já não mais poderiam ser perdoados, porque o coração estava endurecido. Judá iria para o cativeiro, e a palavra de Deus que ele deu a Isaías se cumpriria. Então o cativeiro tornou-se este remédio amargo para uma nação que foi indiferente às palavras de Deus. Vamos aí à letra C. Profecias de juízos mundiais terminando na redenção de Israel. São os capítulos 24, 25, 26 e 27. Estamos aí na página 15. No capítulo 24, o profeta anuncia um juízo geral da Palestina, dos reis, das nações da terra, seguido pela restauração de Israel. O capítulo 25 registra o cântico de Israel, ou que Israel entoará depois da sua restauração. Um cântico que celebra o poder de Jeová em destruir as cidades de seus inimigos e a sua fidelidade em defender Jerusalém. Jeová fará uma festa para todas as nações no Monte Sião, tirará o véu da cegueira espiritual de seus olhos, abolirá a morte e enxugará todas as lágrimas. Os versículos 1 a 19 do capítulo 26 registram o cântico de louvor e testemunho de Israel depois da sua restauração na Palestina. Jeová adverte o remanescente fiel de Israel que se esconda no abrigo que ele preparou para sua proteção contra a grande tribulação. Depois da tribulação, a vinha verdadeira de Jeová será protegida contra os espinhos e cardos da invasão estrangeira. Os castigos de Israel eram leves, comparados com os das outras nações. Após o seu castigo, serão novamente unidos. Vamos fazer aqui rapidinho, esse é um pequeno trecho, na verdade é uma continuidade de julgamento das nações. Então vamos analisar aqui esse trecho. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Aqui é um julgamento mundial, você já percebe, esvaziando a terra, desolando, transtornando a superfície, dispersando os moradores.
O que sucedeu ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao senhor, à serva, como à senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, quanto ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Então a gente está vendo aqui uma indistinção, não importa. É senhor, é servo, é rico, é pobre, é quem empresta, é quem toma emprestado, o juízo vai vir. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Capítulo 24, versículos 1 a 6, perceba aí um julgamento mundial, em escala mundial. Depois de profetizar sobre 11 nações, Isaías ampliou a abrangência de suas profecias e descreveu o julgamento que viria sobre todo o mundo. Então a gente está vendo aqui uma mensagem já de juízo mundial. O resultado do juízo de Deus será um mundo devastado, desolado, transtornado e com habitantes dispersos. Deus castiga os habitantes da terra por terem corrompido o mundo com os seus pecados. Esta sessão apocalíptica, já está apontando para a grande tribulação, o Apocalipse, indica como uma forma de condenação universal, justamente em virtude da pecaminosidade humana. O pecado da humanidade é claramente definido e resumido na expressão: quebraram a aliança eterna. Então a terra, o texto fala, a terra está contaminada por causa dos pecados dos seus moradores. Eles quebraram a aliança com Deus, transgrediram a lei de Deus. Então o julgamento virá sobre toda a terra. A grande tribulação é esse período de juízo mundial, porque na verdade os moradores da terra têm pecado. Há muitas alianças feitas no Antigo Testamento, porém todas elas apontam para frente, para a aliança que se cumpriu com a morte expiatória de Cristo na cruz. A causa última dessa ira de Deus, no entanto, é a rejeição da oferta graciosa da salvação feita no Evangelho de Cristo Jesus. O pior pecado que a humanidade tem cometido atualmente é o pecado de rejeitar a oferta de salvação que Deus faz ao mundo por intermédio do seu Filho. Todos os outros pecados podem ser perdoados se tão somente se entregarem a Jesus. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para purificar de todo e qualquer pecado. A rejeição da oferta que Deus fez, entregando o seu próprio Filho, faz com que os pecados se mantenham sobre as pessoas, óbvios, que rejeitam a Jesus, e consequentemente então atrai o juízo sobre todos eles. Não é claro qual a forma de destruição que ocorrerá. A figura do texto sugere seca, terremotos. Tais julgamentos têm acontecido ao longo da história humana e terão seu clímax no período mais tenebroso da história da humanidade, a saber, a grande tribulação. Vamos mais a uma outra parte, temos ainda alguns minutos. Profecias de juízos e misericórdia, capítulos 28 a 35. Nós vamos encerrar hoje a primeira sessão. Na semana que vem a gente volta na segunda sessão de Isaías, já avança para Jeremias e assim seguiremos. Então aqui está a penúltima parte da primeira sessão. Os capítulos acima mencionados contêm uma série de ais contra Samaria, Jerusalém e Edom, intercalados, e terminam com promessas consoladoras de restauração e bênção para Israel. Aí temos aí a sequência dos ais. Primeiro ai dos chefes espirituais e civis de Samaria e Jerusalém, soberbos, escarnecedores, bêbados. Segundo ai de Jerusalém, por quê? Pelo formalismo
e a falta de sinceridade no culto. Terceiro ai, ai daqueles que procuram fazer planos em segredo, pensando escondê-los de Deus. Quarto ai, ai daqueles que vão ao Egito buscar auxílio em vez de confiar no Senhor. Quinto ai, neste ponto, o profeta introduz um quadro do reino milenial, onde prevalecerá a justiça regida pelo Rei justo de Jeová, o Messias. Sexto, ai dos assírios, pelo modo traiçoeiro de tratar o povo de Deus. Sétimo, ai de Edom, o implacável inimigo de Israel, símbolo dos inimigos dos últimos dias. E oitavo, fala da gloriosa restauração de Israel à Terra Santa. Então aí um gesto de misericórdia de Deus. Vamos falar desse ai aí, ó. O ai do capítulo 28, que é o primeiro deles. Ai dos chefes espirituais, né? Está aí na página 16, o primeiro lá. Chefes espirituais e civis, soberbos, escarnecedores e bêbados. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Olha essa expressão, vencidos do vinho. É a embriaguez, foram vencidos pela bebida alcoólica. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam. Violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Assim como Jeová está julgando as nações impenitentes, causando alegria a Jerusalém, a cidade, já falamos, praticava os mesmos pecados. Portanto, sofreria semelhante condenação. Os sacerdotes e os profetas, que deveriam ser exemplo para o povo, estavam cambaleando de bêbados e farreando ao redor de mesas cobertas de vômito. A expressão é pesada, mas está exatamente assim registrada na Bíblia. Era assim que eles se encontravam. O conselho que davam ao povo não provinha do Espírito Santo, mas de seus próprios delírios. Mas também olha, 28, versículos 7 e 8. Olha o que diz. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até os sacerdotes e o profeta erram por causa da bebida forte. São absolvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Essa é a condição moral e espiritual dos profetas e dos sacerdotes. Não apenas bebiam o vinho, mas eram vencidos pelo vinho. E aí, olha o que diz esse provérbio japonês aqui, que interessante. Primeiro, o homem toma um trago, depois o trago toma um trago, e então o trago toma o homem. Esse é o caminho. O homem começa achando que ele está dominando a bebida, mas termina vencido pela bebida. É essa a ideia aqui. Começou dizendo que você já viu algum bêbado que não começou bebendo socialmente? Eu só bebo socialmente, mas começou mesmo, é só aqui, é só para começar o dia. E daqui a pouco você tem aqueles que é para começar o dia, para prosseguir o dia, para terminar o dia, e assim vai. E aqui os profetas e sacerdotes entraram pelo mesmo caminho. Achavam que tinham controle e se viram absorvidos, vencidos pela bebida, pelo vício. E, obviamente, na hora de ensinar o povo de Deus, como poderiam, se estavam completamente transtornados. Essa é a sentença de Isaías aos líderes nacionais. Um juízo forte da parte de Deus por causa da sua falta de postura ética, moral e espiritual. Fechando aí a nossa aula de hoje, fechando a primeira parte, na primeira sessão, temos a invasão de Judá, os capítulos 36 a 39. Esta sessão forma um apêndice
aos capítulos 1 a 36, registra o cumprimento das predições referentes à invasão de Judá pelos assírios e sua libertação pelo Senhor. Esta mesma seção serve de introdução aos capítulos 40 a 66 e registra a profecia do cativeiro babilônico, preparando desta maneira o caminho para a promessa de restauração. Então nós temos no capítulo 36 a invasão de Senaqueribe, o 37 a famosa oração de Ezequias e a resposta de Jeová, no 38 a enfermidade de Ezequias e o seu restabelecimento, e aí no 39 a tolice de Ezequias em receber os babilônicos e mostrar todos os tesouros, e então a profecia de Isaías, que tudo aquilo que os babilônios viram, eles levariam para a Babilônia. Aí vai entrar a segunda sessão, que falaremos na semana que vem. Vamos só aqui fechar. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Um milagre extraordinário para confirmar o que Deus estava dizendo. Então, para você ir para casa com essa frase aí, não esquecer: quando o crente trabalha, o crente trabalha. Quando o crente ora, Deus trabalha. Aí você escolhe: você quer trabalhar ou deixar Deus trabalhar? Se você trabalha, mas se você ora, Deus trabalha. Ezequias vira o rosto para a parede a fim de ter privacidade na oração. Também é possível que ele estivesse olhando em direção ao templo, talvez uma janela naquela direção e ele virado para lá. Alguns criticam Ezequias por chorar e orar, dizendo que sua oração foi egoísta, mas a maioria de nós teríamos orado da mesma forma, isso é verdade. O rei não pediu a Deus para salvá-lo por ser um servo fiel, pois isso teria sido uma forma sutil de suborno. Em vez disso, pediu a Deus para livrá-lo a fim de que pudesse continuar servindo e completasse a restauração espiritual do país. Sem dúvida estava preocupado com sua própria vida, como qualquer um de nós estaria, mas também estava pesaroso por seu povo. O pedido foi atendido rapidamente, pois Isaías não havia se afastado muito do quarto do rei quando Deus lhe deu a resposta. O profeta se tornou o médico do rei e disse aos servos qual remédio deveria aplicar. Dissera Isaías: tomem uma pasta de figo e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Isso aqui é interessante, porque o Isaías volta, o texto começa dizendo: e estava enfermo Ezequias de uma enfermidade mortal. E aí o Isaías vai lá: olha, põe a casa em ordem, você vai morrer. Ele ora, chora e tal, e Deus manda o profeta voltar e dizer que ele não iria morrer. Mas a gente já pensa assim: não, então chegou lá o profeta, orou, botou a mão na cabeça dele, sapateou, e ali o Ezequias já levantou também, abraçou com Isaías, os dois sapatearam, a glória desceu. Não aconteceu nada disso. Ezequias simplesmente foi orientado, aliás, não a ele, mas os servos dele. Isaías voltou lá e disse: olha, Deus manda dizer que vai te dar 15 anos, chama aqui algum servo seu. Aí chamou o servo lá, Isaías falou: olha, você tem aqui algum pé de figo? Tem. Então pega lá, faz uma pasta e coloca nessa ferida que vai ficar sarada.
O remédio estava ali. Ele foi curado através de um expediente natural, um tratamento medicamentoso. Deus pode curar assim também. Às vezes nós achamos que Deus só cura. Lembra do Naamã? Quer ensinar a Deus como é que Deus tem que fazer. Não, o profeta tinha que vir aqui, tinha que parar, eu tinha que vir, ele tinha que levantar a mão e tinha que... Não, vai lá e dá uns 7 mergulhos lá e está resolvido. E aqui faz o quê? Não, pega lá os figos, faz uma pastinha, pega a pasta, coloca em cima da ferida e está resolvido. Ou Deus pode operar uma cura através de médicos, Deus pode operar uma cura através de remédio. E por que você acha que Deus só cura através de algo assim extraordinário? Deus pode fazer como Ele quiser. Um cego, Jesus disse a um cego apenas vê, para outro fez lodo, passou no rosto, mandou ele lá não sei aonde lavar, lavou, está vendo? Não, está meio embaçado, mas então lava mais, agora, melhorou agora, aí tá bom. Por que não falou igual o outro, só vê? Você pode fazer de muitas formas. Esse caso aqui é interessante. A cura de Ezequias se deu por uma revelação do remédio que deveria ser utilizado para a cura. Deus pode curar usando qualquer meio que desejar. Isaías também disse ao rei que sua vida seria prolongada por 15 anos. O rei pediu uma confirmação dessa promessa e Deus lhe deu um sinal. O relógio de sol era provavelmente um pilar, cuja sombra projetada mostrava as horas numa escadaria dupla, pois Deus deu o sinal que o rei pediu. Para encerrar, vamos meditar sobre o que eu falei no começo, a ironia. 3 anos após a cura de Ezequias, nasceu Manassés. Quando Manassés completa 12 anos, Ezequias morre, pois completa-se os 15 anos prometidos por Deus. Segundo a tradição judaica, 6 anos após assumir o reinado, Manassés ordena a morte brutal do profeta Isaías. Que ironia, não é? Mas nem tudo tem explicação. A obra de Deus é assim, tem coisa que a gente nunca vai entender, temos apenas que aceitar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos encerrar para ir para o intervalo? Não, intervalo de novo não, né? Vai para embora mesmo, para acabar, para fechar. Semana que vem a gente vai pegar a segunda parte, que é a parte de profecias de restauração, messiânicas, vai começar a apontar detalhes do Messias. Vamos entrar, irmãos, no livro profético de Jeremias, que dos profetas maiores para mim é o mais empolgante, o Jeremias, a chamada dele, o que ele teve que abrir mão, os conflitos ministeriais de Jeremias. Olha, a gente se identifica, porque tem vezes que a gente acha que profeta é super-homem, e quando a gente vê na verdade um ser humano tão cheio de fragilidades emocionais, igual Jeremias, e sendo usado por Deus, é extraordinário, é uma identificação muito legal, muito bacana, muito edificante. Vamos agradecer a Deus e encerrar então a nossa aula. Bendito Deus e Pai, mais uma vez nós dirigimos a Ti a nossa voz em oração, em gratidão pela aula que aqui estamos encerrando, pelo aprendizado que adquirimos e que com certeza aplicaremos em nossa vida, em nossa trajetória cristã. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na Tua presença. Guarda cada um livre de todo mal. Abençoe Teu povo de forma especial. Eu oro em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém.